Meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe o vosso dia. Nós estaremos hoje meditando em Atos 22, verso 17 ao 21, que diz assim: Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase, e vi o Senhor que me dizia: Depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E enquanto foi derramado o sangue da tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: Vá, eu enviarei para longe aos gentios. Meus irmãos, veja bem, nós temos aqui o discurso de Paulo, no qual, após aquele momento de Damasco, ele fica em Damasco por um período e ali ele começa a ser perseguido por pregar a palavra de Deus. Algumas pessoas que faziam parte do caminho da igreja tinham medo dele, receio, e demoraram um pouco a aceitá-lo. Mas ele mesmo assim, pregando a palavra de Deus, ele foi perseguido por judaizantes em Damasco. E ele foi colocado num cesto, descido pelos muros, pela muralha da cidade, e fugiu. E ele relata em Gálatas que ele esteve em um período, aproximadamente de 3 anos, na região desértica da Síria, onde ele aprende o Evangelho com o próprio Cristo Jesus. De que forma, não sei, assim ele diz. Depois disso ele vai para Jerusalém, e aqui ele conta no seu discurso que ele volta para Jerusalém, e ele estava no templo a orar, e ele diz que cai em êxtase e vê o Senhor. Aqui ele teve uma visão, e o Senhor falava para ele na visão: olha, vai embora de Jerusalém, porque você não será aceito em Jerusalém. E ele diz para o Senhor o seguinte: Senhor, como assim? Eu persegui a igreja, eu fui de sinagoga em sinagoga, perseguindo aqueles que eram os seus discípulos, as tuas testemunhas. Inclusive Estevão, eu aprovei a morte de Estevão, eu segurei a capa daqueles que o mataram. As roupas de Estevão caíram aos meus pés, como é dito em Atos 7. E eles vão me ouvir, porque o meu testemunho é impactante. Mas o Senhor fala para ele assim: sai imediatamente de Jerusalém. Eu vou lhe enviar para longe, para os gentios. Amados, nós vemos aqui que Paulo entendia que o seu testemunho era um testemunho tão forte, tão impactante, que o seu testemunho iria convencer e converter pessoas. E o Senhor Jesus, por meio desta visão, estava mostrando para ele que ele não tinha capacidade de fazer isso. Nenhuma pessoa tem capacidade de convencer e converter pessoas a Cristo. Ninguém tem condição de colocar o Espírito Santo de Deus na vida de outra pessoa. Portanto, essa função, ela não cabe a nós, mas ela cabe à Trindade. Ela cabe a Cristo Jesus e o convencimento ao Espírito Santo, como é dito na palavra de Deus. Nós temos uma obrigação, e uma obrigação que devemos fazer com todo amor e zelo, que é pregar o Evangelho de Deus. O Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos que pregá-lo. É função nossa pregar. As pessoas vão ouvir a palavra de Deus por meio da palavra de Deus pregada, ensinada, testemunhada. Mas nós não somos capazes de mudar ninguém, de convencer ninguém, de converter ninguém. Esta obra é do Espírito Santo. E nós devemos confiar ao Espírito Santo este
esta incumbência. Portanto, você que está tendo dificuldade em casa de relacionamento com alguém que não é cristão, você que está tendo problemas no trabalho com aquelas pessoas que não são cristãos, perseguições, piadas e todo tipo de circunstâncias que possa acontecer, entenda uma coisa: você tem uma função de orar com amor por essas pessoas, de jejuar com amor por essas pessoas, mas não de convencer. Então, evite as discussões, evite os debates, porque você não vai convencer. Somente o Espírito Santo convence. Pregue a palavra com amor, pregue a palavra com carinho, tenha atos de amor ao próximo, e assim você estará cumprindo a sua função, que é evangelizar. E o Espírito Santo estará cumprindo a dele, que é convencer e converter. Que Deus lhe abençoe, no nome santo de Jesus Cristo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por este momento, entregamos nas tuas mãos as nossas vidas e pedimos ao Senhor que o Senhor nos conduza durante este dia. Peço ao Senhor que todas as pessoas que ouvirem a tua palavra por meio deste vídeo venham receber do Senhor transformação, mudança e modificação de vida para melhor, para o Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor os convença e os converta. Em nome de Jesus, eu entrego os enfermos, nos quais nos foi pedido oração. Peço ao Senhor por aqueles que estão acamados, desenganados e internados também. Peço ao Senhor que o Senhor faça a tua obra na vida deles, pois cremos no Senhor. Eu oro ao Senhor agradecido, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.